Vai ter oportunidade agora de dar nota pra ele e pra todos os jogadores do Fluminense. Vamos pra nossa dinâmica aqui do dia. Ó, seguinte, vamos começar dando as notas. A gente E vai aí fazer a gente uma fala. média, depois a gente entra com as justificativas. Fernanda, começar por você. Fábio, sua nota pra atuação de ontem. Ontem eu acabei o jogo falando, o Fábio vai brigar pra receber o prêmio de melhor goleiro do Mundial. Até porque os outros goleiros não têm se destacado tanto, né? O Neuer fez uma grande partida contra o Flamengo, mas até então não tem sido muito exigido, o Courtois também não. Então, assim, o Fábio, pra mim, tá sendo até então o maior... O Bono também, pra mim, era um dos destaques do Mundial, mas aí foi eliminado justamente por ele, que fez ontem uma defesa que foi um Absurdo. gol, cara. Aquela falta do Al Hilal, que ele defende a bola aqui na meia altura, foi um gol, aquela defesa foi um gol. Então, ó, pra mim, eu só dou 10 porque eu não posso dar 1000. É 10 pro Fábio. 10. Então vamos lá, vamos acompanhar as relaturas. E Vou no 10 também. não tem o que discutir, né? E se eu pudesse, eu dava 44 em homenagem a ele, tá? Se eu pudesse, dava 44. E a frieza do Fábio, Frieza. né? Acabou o jogo, entrevista, dando entrevista tranquilão. Gratidão a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a sequência da escalação do Tricolor. Nota 10 aí pro Fábio. E o próximo é a fera Samuel Xavier. Cara, Vamos lá com ele. Ontem ele foi muito importante pros 2 gols. E ele é muito importante sempre, assim. Então, pra mim, 8,5 pro Samuel. Pra você. Um dos grandes responsáveis, na minha opinião, pelo título da Libertadores do Fluminense. Eu vou dar 9 pra ele, porque eu vi muita importância ofensiva e defensiva da parte dele ontem. Tá. Eu vou dar 8 pra gente fechar a média 8,5. Porque é um lateral que, assim, é muito difícil a gente até julgar atuações de um time quando o time joga mais sem a bola do que com a bola. E o Samuel Xavier, ele conseguiu se destacar nos dois. Então, Sim. assim, é impressionante a qualidade do Samuel Xavier, já não é de hoje. Acho também, e aí a gente falando das histórias, acho que o Samuel Xavier é um lateral extremamente subestimado. Também acho. Desde a época de Ceará. Ceará. Nossa, jogava muita o que eu bola, escalava Samuel Xavier. ele no meu cartola e esse cara fazia Não, eu acho que barbaridades. ontem, quando ele deu uma caída no chão assim, né? Eu tô muito eu fiquei imaginando o preocupada. coração de cada tricolor, que Não, deve com estar no certeza. desespero. Com Porque certeza. esse cara, ele realmente é... E não é muito falado Ele é um a qualidade motor, né? dele, né? E é isso que você falou, defensivamente, ofensivamente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Vamos então pro próximo nome da escalação do Tricolor. Olha ele aí, hein? Que Como, fase vive Ignacio no Mundial de Clube, Giovana? como a gente vai dar nota e depois a gente destrincha, esse cara, pra mim, 8,5 também. Eu vou dar 8 pra ele porque acho que o jogo dele anterior, ele apareceu mais. Então hoje eu vou tirar um pouquinho da moral dele, mas sem deixar de enaltecer a grande atuação pra você. Eu vou de 8 também, até porque ele já chegou até a ganhar craque do jogo, né? É, Então, pelo isso que você eu falou da acho- crescente, eu vou dar 8 também. E assim, eu acho que isso tem muito a ver com o Thiago Silva, que a gente vai chegar lá. Mas como ele melhorou. Como a evolução dele tá absurda nesse Mundial. E sim, a última partida ele foi perfeito. Ele trancou ali a zaga do Fluminense. Mas Isso ontem que foi eu muito falo bem sobre também. a mudança de patamar, eu acho que quando a gente tava no Brasileirão, tinha essa impressão que o elenco do Fluminense nem é tão bom assim, o Renato tá ganhando, mas não tá convencendo. Eu acho que eles vão voltar pro Brasileiro com uma outra imagem, tanto dos torcedores quanto dos times que vão enfrentar. Com Opa, certeza. peraí, esse Fluminense joga Tem que ser bola. respeitado, né? Com Com certeza. certeza. Seguindo na linha de defesa do Renato Gaúcho, vamos com ele, Freitas. Fernanda, começando por você. Olha, eu vou dar um 8 também. Eu pra vou de 8 acompanhar o também. companheiro. Vou de 8 Não também. achei aquele jogo abaixo, não. Tá. Vou de Beleza, 8 também. Vamos, fechamos no 8. E se tem alguém que evoluiu, o que eu critiquei esse cara na arquibancada já. E como ele tá evoluindo e como ele tá fazendo a diferença. Muito porque o monstro, né, que Tá vai, bastante sólido. que está Vai falar chegando. dele, então, porque assim, é muito difícil de não falar, né? É muito difícil de não enaltecer Thiago Silva. A fera aí, Giovana. Vai, Pra mim- Fala, O que eu vou falar detalhe desse seu homem? amor, vai lá. Eu vou... Cara, só não vou de 10 pra ele, porque ele não fez um gol ontem. Eu vou de 9,5 e eu me recuso a dar menos de 9
para Thiago Silva em qualquer partida nesse Mundial. Porque ele... a gente devia até... Vou deixar a gente destrinchar depois a nota. Senão a gente não faz a média. Cara, Thiago Silva... Ele jogou muita bola, né, cara? E acho que, assim, vai ficar marcado muito pro torcedor do Fluminense se passar do Chelsea, se não passar, enfim, já é uma campanha muito, muito grande, histórica. Vai ficar muito marcada a cena dele sangrando. Sim. Vai ficar muito marcada, é a simbologia do guerreiro tricolor, do monstro. Então, assim, eu acho que vai ficar bem marcada essa cena aí. O Thiago Silva dando entrevista depois do jogo, limpando o sangue. Então, assim, é difícil não acontecer, né? Grande partida, vou com 9 também, Fernanda. Eu vou dar uma nota 8 justamente por essa cena do sangue, porque eu acho que algumas interpretações poderiam ter chegado ali num cartão laranja pra ele e ele poderia ter complicado a vida do Fluminense nessa entrada. Então, eu acho que ele fez um grande jogo. Eu vou dar 8 só por essa entradinha um pouco mais forte que ele deu, que poderia ter complicado o Flu, mas não complicou. Eu acho que o grande diferencial desse cara, óbvio que ele tem um futebol inquestionável e absurdo, 40 anos o cara tá voando, é que ele faz a diferença dentro e fora do campo. Ele tá quase um segundo técnico, um auxiliar do Renato. Né? Então, ele consegue dentro de campo ler, ele consegue dentro de campo melhorar a performance dos companheiros da zaga. Ele é absurdo. Esse cara é ídolo absoluto, tricolor de coração. Eu amo o Thiago Silva. Thiago Silva, eu te amo. Pronto. E acho que é um possível futuro pra ele também de carreira. Com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Tem um conhecimento assim, muito com grande. certeza. Seguindo agora pro lado esquerdo do tricolor, a gente falou nele na hora de analisar Renato Gaúcho. Mais uma crescente, né, Fernanda? Gabriel Fuentes. Acho que vai ser minha menor nota até agora, mas não me entendam mal. Ele também fez um grande jogo. Eu vou de 7,5. Acima da média. Eu vou de 7,5 também. Tá. Por quê? Porque eu acho que é isso. Ele fez um bom jogo e fez um bom jogo. Não pareceu muito. É o que a gente fala, né? Entendeu? Quando o sistema é muito defensivo, geralmente os laterais eles somem. Porque eles só estão habituados ali a uma função, que é marcar, de fato. Então, Fuentes com a bola não apareceu tanto, menos do que o Samuel Xavier, que participou da construção dos 2 gols. Acho que tá justo, vou acompanhar as relatoras aí no 7,5. Vamos agora pro setor central do tricolor. Facundo Bernal. Cara, tem sido importante, né? Mas eu acho que eu vou de 8. Nota 8 para Facundo Bernal. E aí, Fernando? Eu vou repetir o meu 7,5. Eu pensei em dar 7,5 também. O mesmo argumento, eu acho que foi uma partida assim, acima da média, mas nada brilhante. E que também não precisaram ser, fizeram suas funções de forma sólida, segura. É o feijão com arroz, né? É o básico que funciona. Faz parte também. 7,5, vamos lá. Acompanhando as relatoras. Eu poderia dar 7,5, só que eu dei 8 porque ele fez uma partidaça em anterior e aí eu achei que ele tá com crédito. E só pra gente, né, fazer aqui a recuperação, o passe pro primeiro gol é do Fuentes, né? Só pra gente também não ser injusto, né? Fuentes parece pra linha de fundo pra dar o passe pra trás, ele o Martinelli acha aquela grande finalização. Foi o Bernal, a cena que o Martinelli vai chutar e ele fica bravo reclamando? Cara, essa cena pra mim é muito boa. Pra quem não viu, na hora que o Martinelli fez um golaço, né? Primeiro gol do Fluminense. Só que em tese o Bernal tava um pouco melhor posicionado, né? Tava de frente pro gol. E aí ele, antes do Martinelli chutar, ele fica tipo lamentando assim que o Martinelli não passou pra ele. Depois ele viu o porquê, né? E sai correndo, né? Não, e aí, de fato, acho que se ele deixa passar a bola nem chegaria. E aí, falando na fera, olha ele aí. Cara, pra mim... Matheus Martinelli. Sou suspeitíssima pra falar dele, porque se tem uma pessoa que... Eu sou a fã do Martinelli. Desde sempre. E vamos dar média, depois a gente destrincha, mas pra mim, 9. Eu vou de 9 também, porque eu acho que o Martinelli tirou da cartola aquele gol. Se precisasse chutar 10 vezes cada jogador, eu não sei quantos gols sairiam dali. Foi realmente um golaço. E ela não desvia, né? Assim, olhando os replays, muita gente falou, desviou e tal no Ruben Neves. Ela não desvia, ela vai direto na bochecha da rede. E assim, eu vou dar 9,5, a gente vai manter a média 9 Tá aí. ótimo. Vou dar 9,5 pelo gol, por ter sido muito importante, e pela crescente também que tá vivendo. O Renato Gaúcho tem dessas, né? O Renato Gaúcho é um cara que... Cara, é impressionante como ele trabalha o psicológico dos jogadores pra melhorar. É importante falar do Martinelli, que é um jogador que toma paulada o tempo inteiro da torcida. Toma. E eu sempre falei isso nas minhas lives, quando eu tive oportunidade. Gente, ele... E eu posso falar, eu não sou meme, eu nunca critiquei. Porque eu acho que ele é bom. Ele não é um gênio, mas ele é bom. E as pessoas maltratam muito o Martinelli. Eu acho que as pessoas pegaram ele e tacaram
pedra nele de graça, assim. Ano passado ele fez uma temporada muito ruim, mas quem não fez no Fluminense? Foi uma temporada horrível pra todo mundo. E é um cara que, mesmo muito criticado, sempre vestiu a nossa camisa, sempre respeitou o Fluminense, poderia confrontar a torcida, poderia fazer corpo mole, nunca fez. E tá jogando muito e tá fazendo a diferença. Então, eu gosto muito dele. Eu acho que o Martinelli, ele é o tipo de jogador que se influencia muito pelo ambiente, né? Se os companheiros dele estão bem, ele cresce muito, sobressai. E se o ambiente dele tá ruim, né? Os jogadores estão no abaixo, o time tá passando por uma fase difícil, ele acompanha. Então, acho que justamente o ano passado do Martinelli foi muito ruim, mas também, é o que a Giovana falou, quem não foi, né? O Fluminense fez um final de temporada ali complicadíssimo. E aí eu acho que ele acompanhou ali o ritmo da equipe. E ontem, pra mim, fez o gol mais bonito do Mundial até agora. Sim. Olha, opiniões fortes, hein? Vamos com ele, Nonato, aí seguindo no meio de campo do Fluminense. Nonato, 7,5. não foi uma partida tão diferenciada do Nonato, né? Mas foi importante ali na construção do sistema. 7,5 acima da média. É isso. É Poupa tempo. Fechamos com 7,5. Sem muita discussão sobre Nonato. Mais uma partida regular aí do meio-campista tricolor. Seguindo no esquema. Arias. É outro que eu não consigo dar abaixo de 9 pra ele. Eu vou de 9. Embora ontem não acho que ele fez muita coisa, não. Então, eu falei mas sobre isso. eu sou puxa-saco dele. Algumas mesas de debate falaram que o Arias encontrou dificuldades para jogar contra o Hilal. Eu acho que é justo, até pela marcação forte que o Hilal faria, natural. O Arias é o jogador que está mais em evidência do Fluminense no Mundial, então é normal que quando os treinadores, as comissões estudem, procurem marcar o cérebro de um time. Isso. Mas ainda assim o Arias teve lances de destaque, teve lances em que ele desafogou o time, conduziu, prendeu e chamou falta. Então assim, eu acho que eu vou dar 8 pelo que o Arias pode jogar, que é além do que foi jogado ontem por ele. Pra você. Justo. Eu fico em dúvida entre o 7,5 e o 8. Eu acho que eu vou ficar no 7,5, mas muito pelo que você falou. O futebol que o Arias está jogando faz justamente com que os treinadores das outras equipes tenham uma preocupação a mais com ele. E aí que entra o bom trabalho do Renato Gaúcho e também dos jogadores, né? Quando eles perdem ali o craque, outros jogadores brilham, outros jogadores resolvem. Vem ali um jovem, faz o gol dele, vem o Martinelli, tira um golaço da cartola. Porque eles não podem depender só do Arias sempre. O Arias resolveu, o Arias... Então ontem eles mostraram que eles não dependem também só do Arias. O Arias fez também um bom jogo, né? Não comprometeu de nenhuma forma, mas eu acho que outros companheiros brilharam mais que ele Justo. ontem. É que eu sou puxa-saco mesmo. E é um craque, né? Nada mais justo. É isso. Seguindo a formação do tricolor. Ai, ontem ele foi muito mal. Nossa, mas eu xinguei tanto o Everaldo, ele fez igual. Mas eu amo esse homem, eu tenho ele como minha segunda figura terceira, porque a segunda é o Fred. Então, mas assim, Cano, desculpa, mas 6. Eu vou até ser um pouco mais rigoroso, porque eu acho que o centroavante... Não pode perder como um gol Cano, daquele. que tem a estima que o Cano tem com o torcedor, com o futebol brasileiro, não pode desperdiçar uma chance Não dessa. pode. Eu vou de 5, Fernando. Justo. Eu vou acompanhar a Giovana, vou de 6 também. É Olha que isso. eu sou muito boazinha com ele, que ele é meu pai. Fazendo a média, vamos no 5,5 aí pra Germancano, que poderia ter, né, feito um gol ontem, acabou desperdiçando uma chance muito clara na equipe do tricolor. É que o Cano também é muito refém das expectativas, né? Depois do ano de campeão da Libertadores que ele fez, qualquer coisa que não for aquilo, a gente já É isso. murcha um pouco e É. decepciona. E faz Gente, parte também. faz parte. Gente, pra mim, 6 também. É até difícil analisar, né, É, os reservas, pouco tempo de jogo. Thiago Santos, vamos fechar no 6. poupa tempo, não prejudicou, também não fez muita Foi coisa. bem, mas 6. nada engrandecedor. Vamos com o próximo nome aí do banco de reservas do Fluminense, que é Guga. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Ah, Vamos é com isso. 6 aí, fechando 6 pro Guga. tiveram pouca participação, né? E aí é o próximo. Cara, entrou bem no jogo. Acho que eu vou dar um 6,5 pra É, ele. 6,5. 6,5. 6,5. Acima um pouquinho. Pouquinho, Teve mas mais também não tempo de jogo. comprometeu, não fez É muita isso. coisa. Porque quem entra também com a bola rolando tem a grande responsabilidade De manter, de acompanhar também a isso. energia, Com segurar certeza. o jogo. Às vezes quem entra ali frio faz uma falta boba. Então, assim, é mérito também pra quem entra ligado, né? Na mesma Com energia de certeza. quem E já falando tava. em entrar ligado, Esse menino, só porque ele fez 2 gols decisivos, deu a volta por cima, 9,5.
Tô puxando o saco dele também. E aí, Fernando? O Hércules, que tem aí uma história também muito parecida com a do Alacian, né? 2 jovens que, por causa da confiança do treinador, entraram, deixaram seus gols, marcaram sua história. O Hércules, que foi vítima de fake news, né? Passou aí por um momento complicado com a torcida do Fluminense. E acho que tá aí conquistando aos pouquinhos o coração tricolor. Qual a sua nota pra ele? Vou dar um... 8,5. 8,5? Vamos lá. Você deu quanto? Eu dei 9,5, mas porque eu tô puxando o saco 9,5? dele. Então vamos fazer a meiotinha. vamos de 9. Vamos de 9. Tá bom, tá Pro justo. Hércules, pelo gol aí, pela boa atuação. Tem entrado cada vez melhor E na fazendo equipe do história. Fluminense. É isso. E aí, pra gente fechar a última atuação, Everaldo. Ai, Everaldo, eu vou ser boazinha com você. 6,5. Eu achei que você fosse falar assim, vou ser boazinha com você. 3. Não. É meu ranço tá passando. 6,5. Eu vou dar um... Acho que pra mim tem que ter a mesma nota do Cano. Ele talvez até um pouco mais alta. É, por isso que eu dei 6,5. Porque não prejudicou, não comprometeu. Então é isso. Vamos com 6,5 aí pra fechar a escalação do Tricolor. Simbolicamente aqui, notas pra Renato Gaúcho. Porra, 1.000. Aqui 1 não tem milhão. discussão. Aqui não tem É discussão. Renato Gaúcho ontem tirou onda na tática, muito subestimado aí por torcedores, Bem na por escalação, rivais. bem nas mexidas, né? Bem tudo. Acertou Impressionante. tudo. É isso.